Então vamos lá, irmãos. Vamos para Mateus. Evangelho de Mateus 15, verso 21 ao verso 28. Mateus 15. Amém? Diz assim, Mateus 15, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez. Né? Senhor, nós colocamos mais uma vez nossas vidas diante de Ti nesse momento, Senhor, e declaramos, ó Pai, quão grande é a nossa necessidade nessa hora, Senhor, de ouvir a Tua voz, quão grande é a nossa carência de Ti mesmo, Senhor, do Teu Espírito, da Tua ministração sobre as nossas vidas, da Tua edificação, da edificação do corpo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sê conosco nessa hora, toma esta palavra e interprete a nós, Senhor, fala ao nosso coração. Nós pedimos isso, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Certa vez foi Jesus e os discípulos para os lados de Tiro e Sidom, e aí o verso 22 diz, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Observe com atenção essa cena, né? Jesus e seus discípulos, eles saem de Israel, né, e vão juntos para um país estrangeiro, vão para a Fenícia, a Ciro-Fenícia, nação ao norte de Israel, né, onde se localizava na época as importantes cidades de Tiro e Sidom. Essa nação, né, era uma nação dos filhos de Canaã, né, nação também de muita idolatria, de muitos deuses, entre eles Baal, Dagon, Amon, etc. Então Jesus sai de Israel, ele e seus discípulos vão para uma cidade, né, de uma nação estrangeira ao norte de Israel, ali entre Sidom, né, Tiro e Sidom. E o que acontece? Né? Segundo Mateus, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, Mateus fala que é uma mulher cananeia, que vem ali daquela área, né, vem a ele. Marcos já diz que é uma mulher grega de origem ciro-fenícia. Ou seja, em resumo, uma mulher de origem não israelita, né, sem origem judaica, uma mulher estrangeira daquela área, daquele lugar, daquela nação, daquele povo, daquelas cidades, vem a Jesus clamando, né, pedindo compaixão pela sua filha e tudo mais. Guarde essa cena. Né? E agora, veja que curioso. Eis aqui uma mulher descrita, né, definitivamente como uma mulher estrangeira, uma mulher gentílica, né? Ou seja, uma mulher que não era parte, né, do povo de Israel, era de uma nação de fora de Israel, não tinha descendência israelita. Ela é descrita dessa maneira, né? O texto deixa claro de onde era, daquela região, daquele povo, daquele lugar. Então essa mulher, descrita dessa maneira, olha só, em certo momento
foi chamada por Jesus, pelo próprio Senhor, de ovelha perdida da onde? Da casa de Israel. Quando os discípulos, de Jesus resolvem tentar afastar aquela mulher de Jesus, o Senhor diz assim a eles, veja só o verso 23 a 24. Ele, porém, não respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não é curioso? Irmãos, o texto fala sobre uma mulher grega, uma mulher sírio-fenícia, uma mulher gentia, ou seja, sem origem israelita, sem origem do povo, do povo que eram os discípulos, Jesus, era uma mulher estranha, estrangeira, de uma terra idólatra, de muitos deuses, de inimizade com Deus e com o povo. Mas Jesus chama esta mulher de ovelha perdida da onde? Da casa de Israel. Por que isso? Por que o Senhor considera esta mulher como uma ovelha perdida da casa de Israel e não uma ovelha perdida da Fenícia? Lá de Tiro, lá de Sidom, daquela terra, daquela região. O Senhor chama ela de ovelha perdida da casa de Israel. Como que se caracterizam e quem são a casa de Israel na ótica de Cristo? Na ótica do Senhor. Quem são? Quem é esta casa de Israel que ele fala, que ele cita aqui? A princípio, se a gente lê esse texto correndo, assim, sem muita atenção, a gente acha que ele está falando de herança judaica, de herança territorial, nação, povo, raça, etnia. Será que é isso que ele está falando? Porque essa mulher não é de Israel. O texto deixa bem claro isso. Essa mulher é da onde? É lá daquela região. Lá de Tiro, lá de Sidom, nação estranha, nação estrangeira. Mas então quem são, E quem são, como eles são caracterizados, estas ovelhas da casa de Israel, na ótica de Cristo, é claro. A gente está falando aqui de uma visão, de uma ótica que nem os discípulos tiveram naquele momento, mas Cristo, Foi Cristo quem olhou e viu isso. Aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, há certamente muito que aprender com essa mulher, irmãos. No seu exemplo, a gente vai ver pelo menos 4 características que são comuns, de certa forma, definem, caracterizam as ovelhas da casa de Israel. Quais são elas? Vamos ver. Primeira característica. Vamos ler novamente Mateus 15, verso 21 a 22, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Note bem aqui o verso 22. Esse verso traz aqui uma atitude importante desta ovelha perdida da casa de Israel. Diz assim: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, o quê? Clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Segundo a palavra, na ótica de Mateus, essa mulher estrangeira, gentia, vinda de uma terra lá de idolatria, de muitos deuses, esta mulher o quê? Clamava ao Senhor. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, minha filha está o quê? Horrivelmente endemoniada. Não é endemoniada.
é horrivelmente endemoniada. Era a maneira como ela olhava, né, para a situação. Bom, essa atitude aqui, esse clamor, irmãos, é sem dúvida uma característica de uma ovelha perdida da casa de Israel. Por que a gente pode dizer assim? Há 3 razões para a gente dizer isso. Por quê? Primeiro, esse clamor é um ato do quê? De reconhecimento. A respeito de quem? De Jesus, da autoridade, da natureza de Jesus. Veja que interessante, quando essa mulher clama, diz aqui a palavra que ela chama Jesus do quê? Senhor, Filho de Davi. Ela sabe muito bem. Ela sabe. Irmãos, às vezes aqui uma mulher estrangeira, que vivia distante, inserida em um lugar cheio de paganismo, de outros deuses, né? De idolatria, alheia aos costumes deles, né? Aos princípios do Senhor, ela não era parte deles. Ela não conhecia os costumes, era um outro povo, era uma outra nação, com outros deuses, com outros costumes. Mas quando essa mulher se vê diante de Jesus, ela clama dizendo, Senhor, Filho de Davi. Sabe o que com estas palavras essa mulher está dizendo ver no Senhor? Essa mulher vê no Senhor a autoridade de um rei. A autoridade do filho de Davi. Ela vê o quê? Descendência de quem? De um rei. O que mais? Essa mulher vê no Senhor a autoridade do Messias, do Cristo. Porque quem é o filho de Davi? Né? Na palavra, na cultura, né? No costume hebraico, exatamente o Messias. Irmãos, essa mulher, de certa maneira, né, de maneira misteriosa, reconhece quem é Jesus. Ela faz parte de um povo estrangeiro, de uma nação estrangeira, mas ela, quando se vê diante de Jesus, ela sabe exatamente quem ele é. Sem dúvida, esse clamor é o quê? Um ato de reconhecimento. Ao clamar, ela reconhece. Senhor, né? Primeiro ele é Senhor, Filho de Davi. Guardem isso, irmãos. Isso pode parecer simples, mas todas as ovelhas da casa de Israel, mesmo as que porventura ainda estiverem perdidas, quando se veem diante do Senhor, sabem clamar e reconhecer quem o Senhor é. Isso pode parecer simples, mas é mais espiritual do que a gente imagina. Bom, isso é primeiro, né? Primeira razão. Segunda razão, esse clamor é também um ato do quê? De esperança no Senhor. De fé, com certeza. Essa mulher diz ao Senhor assim, Senhor, Filho de Davi, o quê? Tem compaixão de mim. Quando essa mulher se vê diante do Senhor, surge nela uma esperança. Que esperança? Uma esperança onde? Na compaixão do Senhor. Ela diz, Senhor, Filho de Davi, Senhor, Rei, Messias, Cristo, tem compaixão de mim. Essa mulher, irmãos, reconhece não somente um Rei e Cristo, mas sobretudo um Senhor o quê? Misericordioso, capaz de ter o quê? Compaixão dela. Compaixão da sua vida, da sua casa, da situação que ela se encontra. Irmãos, todas as ovelhas da casa de Israel, todas, mesmo as que porventura ainda estiverem perdidas, quando estão diante do Senhor, têm esperança, porque reconhece que o Senhor é o quê? Misericordioso, compaixão, que tem compaixão, compassivo. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Terceiro, esse clamor também é o quê, irmãos? Ele é um ato de reconhecimento, ele é um ato de esperança, mas ele é um ato do quê também? De quebrantamento. Eu acho que esse é o ponto principal. Observe que a mulher, quando clama, ela expõe o quê?
toda a sua vida, toda a sua situação diante do Senhor. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ela coloca o quê? Minha filha está horrivelmente o quê? Endemoniada. Essa frase pode ser pequena, mas ela conta muito sobre a vida dessa mulher. Sobre a situação da casa dela. Sobre a situação da família dela. Sobre a situação que essa mulher está inserida. Mulher, né? Ela fala assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. No clamor dessa mulher nós podemos ver o que, irmãos? Ela expõe o que? A sua vida, a sua casa, a sua família, a sua filha, os seus problemas, as suas mazelas espirituais. É muito espiritual isso, porque ela fala aqui, né? Horrivelmente endemoniada. Né? A própria influência maligna sobre a sua casa, sobre a sua família. Ou seja, irmãos, esse clamor é o quê? É um ato do quê? Definitivamente de uma pessoa quebrantada. Quebrantada diante do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Não vemos aqui nessa mulher dureza, presunção, orgulho, né? Não vemos nela uma reserva diante do Senhor, nenhum receio diante do Senhor. Ela chega expondo a sua vida diante do Senhor. Senhor, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente, né? A situação da minha casa é horrível, né? Ela está endemoniada, tem ação do maligno na minha casa. Ela expõe toda a sua vida, em poucas palavras. Em poucas palavras. Ela expõe tudo, toda a situação da sua vida. Essa mulher, ela não chega diante de Jesus: deixa cá, vem cá, vamos falar aqui, vamos, vem aqui pro cantinho. Eu tenho uma coisa para falar pro Senhor, eu tenho uma coisinha para falar pro Senhor. Sabe aquelas pessoas que falam que tem coisa para falar e não fala nada? Não, eu tenho uma coisinha para falar. Ela não chega assim, ela fala, ela expõe tudo, em poucas palavras. Irmãos, todas as ovelhas da casa de Israel, mesmo as que porventura ainda estiverem perdidas, quando se vêm diante do Senhor, se quebrantam, abrem o seu coração, expondo sua vida diante do Senhor. Isso pode parecer simples, mas nem sempre a gente faz isso. Nem sempre. Nem sempre entendemos a importância disso. Nem sempre nos quebrantamos diante do Senhor. Nem sempre nos expomos, nos abrimos com sinceridade, com verdade diante do Senhor. A situação pode estar horrível muitas vezes, mas a gente está lá, sabe, duro, receoso, seco, vazio. Essa mulher, ela se rasga. Com poucas palavras. João chama isso, irmãos, de se aproximar da luz, tendo suas obras manifestas. João coloca isso dessa maneira. Se aproximar da luz, tendo as suas obras manifestas. Isso está em João 3:21, se você quiser ver depois em casa. Bom, essa é a primeira característica, né? A primeira atitude dessa mulher. Tem mais, olha só. Mateus 15, verso 23 a 25. Diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha que bonita a atitude desta mulher, né? A atitude que essa mulher toma diante do Senhor. Diz a palavra, né, que ela clamava ao Senhor. Então o que acontece? Duas coisas a princípio acontecem. A primeira, diz Mateus, que ele, Jesus, olha só que interessante, porém não lhe respondeu palavra.
Irmãos, ao clamor daquela mulher, a princípio Jesus não responde palavra. Quem disse que em todo o clamor, em todo o pedido, o Senhor nos responderá palavra? Quem disse? Respondeu palavra. Quem disse que em todo o clamor, né? Deus responderá palavra. Há momentos que o Senhor permanece calado. Né? Diz aqui a palavra que Ele não lhe respondeu palavra. A gente precisa conhecer melhor o Senhor. A gente precisa conhecer melhor o Senhor. Bom, primeira coisa então, né, o que acontece? Ela está lá clamando e Jesus não responde. Interessante. Segunda coisa, diz Mateus que além de Jesus não responder palavra, seus discípulos se aproximaram de Jesus, rogaram a Jesus, dizendo o quê? Despede essa mulher, pois vem o quê? Clamando atrás de nós. Olha que interessante essa cena, né? Segundo Mateus, Jesus não responde palavra, e além disso, os discípulos de Jesus queriam que ela fosse embora, deixasse de vir atrás deles. Eles disseram a Jesus, despede-a porque vem atrás de nós. Eles estão achando que ela está atrás deles. Irmãos, infelizmente nós, discípulos, muitas vezes agimos assim também, né? Puxa vida, essa pessoa fica atrás de mim, ela não sai do meu pé. Ah, Senhor, manda essa pessoa embora procurar sua turma. Muitas vezes, isso aqui é literalmente a cena, irmãos. Sabe quando a gente quer que a pessoa largue de nosso pé? Tá vindo atrás de mim, não sai do meu pé. Ah, e a gente até se coloca diante do Senhor, Senhor, manda essa pessoa procurar sua turma. Principalmente quando a pessoa está com algum problema, vem nós, né, alguém que pode... Infelizmente a gente age assim muitas vezes. Nós, discípulos, com nossas atitudes, com os nossos preconceitos, com nossa falta de paciência, falta de entendimento, infelizmente, irmãos, somos os primeiros a desmotivar aqueles que vêm atrás de Jesus. Infelizmente. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia mostra o que a coisa como ela é, sabe? Ela é verdadeira, ela mostra a realidade. E às vezes a gente é assim, exatamente assim. Bom, então veja só, presta atenção. A mulher clamava, Jesus não responde. Os discípulos querem que ela saia do pé deles e vá embora. O que você em uma situação faria? O que você em uma situação assim faria? Você está clamando, Jesus não responde, e os discípulos de Jesus querem que você saia fora. O que você faria? Conheço muita gente que em uma situação assim, chutaria o balde e diria assim, puxa vida, isso aí é ser cristão? Tô fora, não quero nada com essa gente. Conhece gente que faria isso? Numa situação assim? Talvez nós mesmos, né? Muitos, se não todos nós. Bom, o que essa mulher faz? Ela não faz isso. Pelo contrário, olha só o que ela faz, verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Diante de tudo isso, o que aquela mulher faz, irmãos? Ela veio e adorou. Eu gosto muito desse porém aqui nesse versículo. Ela, porém, veio e adorou. Esse porém aqui, irmãos, é ela por outro lado. Ela de outro modo, de modo diferente dos discípulos, né? Ela ainda assim, não tendo resposta, sendo enxotada, ela veio e adorou. Eis aqui uma mulher que adorou sem resposta. Eis aqui uma mulher que adorou sem aceitação, sendo desprezada, sendo enxotada. Eis aqui uma mulher que, embora tivesse ainda muitas barreiras, né, diante de si, diante da sua vida, o próprio Senhor não respondendo, os discípulos querendo que ela saia fora, a situação na sua casa horrível, ainda assim veio e adorou.
O que essa atitude e essa adoração pode nos ensinar sobre as ovelhas da casa de Israel? Essa adoração, irmãos, essa atitude nos ensina que as ovelhas da casa de Israel conseguem adorar ao Senhor única e exclusivamente por aquilo que Ele é. Pense comigo, essa mulher não havia ainda recebido nenhuma resposta. Esta mulher ainda não havia provado daquela misericórdia, daquela compaixão que ela clama. Esta mulher ainda tinha diante de si muitas barreiras, né? Discípulos, a sua casa, a sua vida. Mas então o que ela faz? Ela chuta o balde? O que ela faz? Ela adora. A gente tem um conceito muito errado de adoração. Porque geralmente a gente só adora quando as coisas vão bem. Se ela não recebeu resposta e ainda tinha diante de si muitas barreiras, por que então essa mulher adora? Por que ela adora? Só há uma razão para explicar essa atitude dela. Porque a mulher vê nele, no Senhor, no que Ele é, o motivo suficiente para adorar. Vamos retomar. Quem Ele é para ela? Quem ela reconhece naquele clamor? Quem? Senhor, Filho de Davi. Ela está falando de um rei, está falando de um Messias, do Cristo. Irmãos, isto era suficiente para aquela mulher adorar. Ela não adora porque ela recebe a resposta. Ela não adora porque a sua casa que estava horrível ficou uma maravilha. Ela não adora porque os discípulos amam ela loucamente. Né? Os discípulos falam, nossa, que alegria você acredita com a gente. Venha com a gente andar ao nosso caminho. Venha correr a carreira junto. Ela não adora por causa disso. Por que essa mulher adora? Porque Ele é Senhor, Filho de Davi. A palavra diz, ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre. Vocês conseguem perceber a grandeza da atitude dessa mulher? Irmãos, ouçam. Ovelhas da casa de Israel o adoram pelo que Ele é, indiferente das circunstâncias. Ovelhas da casa de Israel o adoram mesmo, vivendo algo semelhante a este porém. Na vida dessa mulher tinha um porém. Quantas coisas, né? Quantas coisas. Não tinha resposta, não tinha companhia, não tinha ninguém que a incentivasse, muito pelo contrário, queriam que ela saísse fora. Tinha uma casa cheia de problemas, uma filha endemoniada. Nossa, hoje eu sou pai. E eu fico tentando imaginar uma cena assim. Mas essa mulher adorou. Ela, porém, veio e o adorou. Segunda característica, irmãos, então, ela veio e adorou. Terceira, Mateus 15, verso 26 a 27. Diz assim, então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eis aqui outra atitude extraordinária, irmãos, que com certeza, muitas vezes se identifica as ovelhas da casa de Israel. Diz a palavra, então, né, no verso 26, que ele, Jesus, respondeu. O que ele respondeu? Verso 26. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja que ponto interessante, irmãos. Depois de tudo que aquela mulher já tinha feito, né? De todas as atitudes daquela mulher, né? Depois do clamor, depois da sua adoração, Jesus, quando respondeu, porque ele não tinha respondido ainda, ele não tinha respondido, lembra? No clamor ele não responde. Quando ele respondeu, na hora que quis responder, o que ele respondeu? Um sonoro não.
A primeira palavra que aquela mulher ouve de Jesus é o que, irmãos? Não. Jesus diz a ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Guardem isso. Nem sempre a resposta de Deus a nós será sim. Há momentos que a resposta do Senhor a nós é um não. Não é bom, não é assim, não é o que penso, não é o que quero, não. Só um parênteses aqui nesse ponto. Esse ponto é interessante. Há muitas pessoas que, ao olharem para essa resposta de Jesus à mulher, pensam que o Senhor está sendo rude, né? E chamando ela de cachorrinho. Eu mesmo, em muitos momentos, pensei assim. Quando eu olhava para esse texto, há algum tempo atrás, eu achava que... Falei, poxa, Jesus foi um pouco... Foi difícil aqui, hein? Jesus não foi brincadeira aqui. Mas observe, irmãos, Jesus não está chamando essa mulher de cachorrinho. Jesus não diz assim: não vou tomar o pão dos filhos para dar a vocês aqui cachorrinhos. Jesus não fala isso. Jesus só diz assim, né? Aquela mulher: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele não diz aqui quem são os filhos e nem os cachorrinhos. Percebe isso? Se Jesus tivesse dito isso aqui, essa afirmação dele, essa frase, em qualquer outro momento, provavelmente a gente não teria essa impressão. Não, Jesus está ensinando algo, né? A gente não teria essa impressão. Mas como ele coloca isso nesse momento, a gente acha que ele está chamando ela de cachorrinho. Mas, irmãos, como a gente pode ter certeza realmente de que o Senhor não está ofendendo e chamando ela de cachorrinho? Como? A gente pode ter certeza disso, né, vendo o que Jesus fala a respeito dessa mulher. Quando Jesus fala algo a respeito desta mulher, quando fala aos discípulos, e também para ela no final desse momento, desse episódio, Jesus não chama ela de cachorrinho. Pelo contrário, Jesus sempre que falou dela, de certa forma engrandeceu essa mulher. Foi Jesus, entre outras coisas, que disse que essa mulher era uma ovelha perdida da onde? Da casa de Israel. Jesus chama ela do quê? Ovelha perdida da casa de Israel, e não de cachorrinho. A gente consegue ver melhor isso daqui a pouco, até no final. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte aqui. Qual que é o ponto importante aqui, né? O fato, né, aqui. Nem sempre ouvimos do Senhor ou recebemos do Senhor a resposta que esperamos receber. Nem sempre o que o Senhor tem para falar para nós é o que a gente quer ouvir. Nem sempre o Senhor, ao nos responder, vai nos dizer ou vai nos ensinar aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes, antes de qualquer coisa, ouvimos o não. Muitas vezes, antes de qualquer coisa, ouvimos o não é bom. Muitas vezes, antes de qualquer coisa, ouvimos sobre os filhos e os cachorrinhos. Temos que aprender sobre os filhos e os cachorrinhos. Temos que ter consciência disso. Porque a gente acha que Deus só falou com a gente quando Deus falou o que a gente quer ouvir. A gente só acha, né? A gente só entende que Deus falou com a gente quando a gente acha, né? Quando Deus fala aquilo que eu quero ouvir. Mas, irmãos, não é assim. Isso é uma ilusão que a gente cria na nossa mente e que muitos vendem por aí. Vendem com gosto. E a gente toma para nós. Se fosse assim, ele não seria Senhor. E nem filho de Davi. Bom, qual foi afinal a atitude daquela mulher, né? Diante desse não do Senhor. Qual é a atitude dela? Verso 27. Diz assim: ela, contudo, replicou: sim, Senhor.
porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, diante do não do Senhor, aquela mulher então diz o que a ele? Sim, Senhor. Acho lindo isso. A mulher diz sim, Senhor, ao não do Senhor. Sim, Senhor, ao não do Senhor. Sabe o que essa atitude representa? Representa uma decisão, porque isso é decisão, de aceitação, de submissão e de humilhação diante da voz e da vontade do Senhor. Seja qual for a palavra, seja qual for a vontade do Senhor, mesmo se for não, mesmo se for dura, porque o que Jesus fala ali, que trabalha ali, não é fácil não. Mesmo assim, né? Mesmo se for cruz, irmãos, né? Sim, Senhor. Essa mulher aceita, ela se submete àquela palavra do Senhor. Ela recebe a palavra que o Senhor tinha dado a ela, que era um não, com um sim, Senhor. Irmãos, isso é muito importante. Porque, em outras palavras, a gente está falando aqui do esvaziar-se, do negar-se, do humilhar-se, que tanto ouvimos no Evangelho. A palavra de Jesus para aquela mulher naquele momento, embora fosse uma palavra dura, né? E um não dá a ela simplesmente, sabe o que? A oportunidade de demonstrar o que? Submissão a Deus. De se humilhar a Deus. De aceitar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Irmãos, todas as ovelhas genuínas da casa de Israel, quando estão afinal diante do Senhor, se submetem, aceitam, se esvaziam, se negam diante da vontade do Senhor. Todas, Jesus sempre deixou isso muito claro, irmãos, muito claro. Ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Essa é a tônica da vida cristã. Essa é a tônica para as ovelhas da casa de Israel. Sabe o que Jesus tinha para ensinar para aquela mulher naquele momento? A cruz. Sabe o que Jesus tem para ensinar para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Cruz. A propósito, não sei se você notou, mas foi aceitando, foi dizendo sim ao não do Senhor, foi dizendo sim ao Senhor, a sua vontade, a sua palavra, que de fato essa mulher viu sua vida sendo transformada. Foi quando ela aceita, quando ela diz sim, Senhor, ao não do Senhor, que a vida dessa mulher foi de fato transformada. Olha só, a gente vê isso na última atitude dela. Mateus 15, 28, diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Veja agora você mesmo o que Jesus disse sobre aquela mulher. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Para Jesus aquela mulher não é cachorrinho, mas sim uma mulher de quê? De fé. De grande fé. Sua fé, irmãos, chega a trazer admiração de Jesus. Olha como ele fala. Ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Será que a nossa atitude traz admiração de Jesus? O nosso clamor, a nossa adoração, a nossa submissão. Será que atrai a atenção de Jesus e a admiração de Jesus? Será que tira da boca de Jesus um ó? Ó mulher, ó homem. Será? Dessa mulher, né?
A fé dessa mulher tira a admiração da boca do Senhor. Creio que, de certo modo, irmãos, a gente pode dizer que essa última atitude aqui, ela resume o que de fato essa mulher, o que fez de fato essa mulher ser considerada como uma ovelha da casa de Israel. Eis aqui uma mulher que crê. Eis aqui uma mulher de fé. Quando essa mulher clamava, irmãos, clamava porque tinha o quê? Fé. Quando essa mulher adorava, ela adorava por quê? Porque tinha fé. Quando essa mulher se negava, se submetia ao Senhor, aceitava a palavra do Senhor, ela fazia isso por quê? Porque tinha fé. Todas as atitudes dessa mulher são um ato de quê? De fé. De grande fé. Grande fé. Uma pessoa que adora sem resposta, sendo enxotada, uma pessoa que expõe sua vida, uma pessoa que se submete a uma palavra de Deus, uma palavra que é difícil, uma palavra de correção, uma palavra que nos leva à cruz. Grande, ó mulher, é a tua fé. Irmãos, todas as ovelhas da casa de Israel, quando estão diante do Senhor, têm fé. Bom, então veja só, irmãos, o que é ou quem são a casa de Israel na ótica de Cristo? As ovelhas da casa de Israel na ótica de Cristo são aquelas que, indiferente da situação ou do cenário em que estão inseridos, reconhecem ao Senhor, expõem as suas vidas em quebrantamento. O que mais? As ovelhas da casa de Israel, na ótica do Senhor, são aquelas que, indiferente da situação, do cenário que estão inseridas, adoram Ele pelo que Ele é, quem Ele é. As ovelhas da casa de Israel, irmãos, na ótica do Senhor, são aquelas que, indiferente da situação, de novo, do cenário que estão inseridos, se submetem, se humilham, dizendo sempre para o Senhor: sim, Senhor. As ovelhas da casa de Israel, na ótica do Senhor, são aquelas que, indiferente da situação, do cenário que estão inseridas, têm fé. Tem esta fé. Vocês entendem essas coisas, irmãos? Entendem essas coisas? Ao falar sobre as ovelhas da casa de Israel, Jesus não está falando sobre raça, sobre nação, sobre descendência, sobre etnia. Jesus, ao falar sobre a casa de Israel, está falando sobre atitudes de fé, como esta. Como estas. Ó mulher, grande é a tua fé. Ovelhas da casa de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado por esse testemunho, Senhor, de fé. Obrigado porque a palavra ela nos ensina tantas coisas a respeito da nossa própria atitude, da nossa própria vida, da nossa própria fé diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado, Senhor. Sábado após sábado, o Senhor tem falado conosco. E o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, o Teu querer, aquilo que atrai a admiração do Senhor. Senhor, nós continuamos carentes, necessitados, porque precisamos de transformação das nossas vidas. Nós carecemos da graça do Senhor, nós carecemos da misericórdia do Senhor, nós carecemos da compaixão do Senhor e da ação do precioso sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Obrigado por esta noite, Senhor, obrigado por esta semente. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça um milagre através dessa palavra nas nossas vidas. Seja qual for a situação da nossa vida, a situação do nosso viver diante do Senhor, que esta palavra possa penetrar no nosso interior e gerar frutos.
Nós pedimos isso, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Oro por cada irmão aqui, Pai. Oro por cada pessoa que nos ouve na internet, por cada pessoa que nos ouvirá através das mensagens, Senhor, que essa palavra, que é palavra do Senhor e não nossa, de ninguém nós, mas do Senhor, esta palavra possa germinar e dar muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela comunhão que teremos agora, obrigado pelos irmãos presentes, Senhor. Sê conosco, Pai, até o final desse dia, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos? Amém.